E aí, galera, tudo certo? Vamos falar um pouco aqui sobre a causa de pedir na ADI. Na verdade, o que eu falar aqui se aplica às ações de controle concentrado abstrato de forma geral, tá? É que a gente geralmente estuda a ADI porque ela é, assim, digamos, a ação padrão do controle concentrado abstrato de constitucionalidade, tá? A ADI, em relação ao pedido e a causa de pedir, tem duas características. É que o pedido ele é fechado, em regra, né? E a causa de pedir é aberta. O que significa que o pedido é fechado e que a causa de pedir é aberta? Bem, o pedido fechado significa que a ADI se submete à regra da congruência, né? O tribunal só pode julgar inconstitucional aquilo que foi impugnado na inicial, né? Tem que ficar limitado aos lindes da petição inicial. A inicial é que vai dizer qual é o objeto da demanda e o tribunal vai analisar só aquilo. Agora, a exceção à regra da congruência na ADI é quando se trata de uma inconstitucionalidade por arrastamento, tá? Que é aquela em que há uma relação de interdependência entre as normas. Se o legitimado faz a impugnação de uma norma, o Supremo pode reconhecer a inconstitucionalidade em uma outra norma se houver uma relação de interdependência entre elas, quando uma norma é a razão de ser da outra. Então, se uma for retirada do ordenamento jurídico, não tem sentido algum na outra continuar no ordenamento jurídico. Tá? E aí a inconstitucionalidade por arrastamento pode ser vertical ou horizontal. Né? Ela vai ser vertical quando existe uma relação de hierarquia entre as normas. E vai ser horizontal quando não há uma relação de hierarquia entre essas normas que tem uma relação de interdependência. Beleza? Então tá, a regra no pedido é que ele é fechado, mas quando temos uma situação de inconstitucionalidade por arrastamento, pode haver o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma norma que não foi impugnada na inicial da ADI. Tá? Já em relação à causa de pedir, ela não é fechada, ela é aberta, o que significa que o tribunal pode reconhecer a inconstitucionalidade com fundamentos diversos daqueles que foram alegados na inicial. Então, se o autor, se o legitimado ativo faz a impugnação de um certo dispositivo legal, dizendo que ele contraria o dispositivo X da Constituição Federal, o Supremo pode dizer, olha, ele não contraria esse dispositivo X, mas contraria esse Y aqui. Então, ele realmente, esse dispositivo que você impugnou, realmente é inconstitucional. E aí vai lá e reconhece a inconstitucionalidade com fundamento em com outro fundamento constitucional. Tá? Isso que é a causa de pedir aberta. Agora, em relação à causa de pedir aberta, temos alguns detalhes, tá? Algumas nuances na jurisprudência, e elas que são a parte importante deste vídeo aqui. Tá? Primeiro, o Supremo tem o entendimento de que quando a impugnação na ADI, né, alegando-se que determinado dispositivo apresenta uma inconstitucionalidade formal, o Supremo não pode analisar se ela é inconstitucional do ponto de vista material. Tá? Olha só esse precedente aí. Olha aí. Ele falou aqui, ó, pedido único de declaração de inconstitucionalidade formal da lei. E disse pela impossibilidade de examinar a constitucionalidade material. Então, quando o legitimado alega uma inconstitucionalidade formal, o Supremo Tribunal Federal não analisa, não avalia se aquela norma impugnada é inconstitucional do ponto de vista material. Por quê? Porque seria uma trabalheira. Essa que é a justificativa dada pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Se alega-se que uma norma é formalmente inconstitucional, e o Supremo vê que ela não é inconstitucional do ponto de vista formal, ele não tem condições de cotejar aquela norma com todos os dispositivos da Constituição, tá? Para ver se ela tem alguma inconstitucionalidade do ponto de vista material. Então, esse é o fundamento de não se admitir, quando há uma alegação de inconstitucionalidade formal, que o Supremo avalie se existe ali uma inconstitucionalidade material. Tá? Agora, tem também um outro detalhe envolvendo a causa de pedir aberta, que é o seguinte. Imagine que o legitimado ativo ajuiza uma ADI, alegando a inconstitucionalidade de um certo dispositivo legal,
e apresenta lá os fundamentos, né, pelos quais esse dispositivo é inconstitucional. E aí esse legitimado pensa, poxa, eu não aleguei tudo que eu poderia alegar. Esse dispositivo ele é inconstitucional por vários outros motivos, não só por conta desses que eu aleguei aqui na inicial. Esse legitimado, ele pode ajuizar uma outra ADI contra esse mesmo dispositivo legal só para apresentar mais argumentos no sentido da inconstitucionalidade da norma? Não pode, tá? Inclusive, não há nem mesmo interesse em ajuizar essa nova ADI. Por quê? Justamente porque a causa de pedir é aberta na ADI. Então, todos os argumentos que poderiam ser usados para se reconhecer a inconstitucionalidade da norma já se consideram incluídos naquela primeira ADI que foi ajuizada, né? A gente sabe que o tribunal pode reconhecer a inconstitucionalidade com fundamento diferente, né? Fundamentando-se em outros dispositivos, outras disposições da Constituição. Então não tem sentido em querer ajuizar uma nova ADI contra o mesmo dispositivo só para reforçar a fundamentação. Segundo o Supremo Tribunal Federal, na verdade, nesses casos, basta aditar a inicial lá na ação originária e apresentar os novos argumentos, né? Então não há nem mesmo interesse por ser desnecessário ajuizar uma nova ADI. E nesse caso, se é o mesmo legitimado que ajuiza essa nova ADI contra esse mesmo dispositivo legal, simplesmente mudando a fundamentação, nós temos aí uma repetição de demandas, né? Uma litispendência, e aí a segunda demanda deve ser extinta, tá? Agora, se fosse um legitimado diferente, né, a primeira ação foi ajuizada por um legitimado e a segunda por outro legitimado, aí o que se faz é a reunião de processos e os dois legitimados aí atuam como se fossem litisconsortes, tá? Olha na tela o precedente aí. Olha só, ele falou aqui o seguinte: a causa de pedir aberta nas ações do controle concentrado de constitucionalidade torna desnecessário o ajuizamento de nova ação direta para impugnação de norma cuja constitucionalidade já é discutida em ação direta em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, proposta pela mesma parte processual. Verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, no tocante à declaração de inconstitucionalidade, aí ele fala o dispositivo que foi impugnado, né? Impõe-se a extinção sem resolução de mérito da segunda ação proposta. Tá certo? Então é isso. Não há necessidade de se ajuizar uma nova ADI simplesmente com o objetivo de trazer um reforço argumentativo da inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. Tá? E aqui a gente passa para uma outra questão envolvendo a causa de pedir na ADI, né? A gente viu que a causa de pedir é aberta, mas isso não dispensa o legitimado do ônus da impugnação específica dos dispositivos que estão sendo apontados como inconstitucionais. Tá? O artigo 3º da Lei 9868, lá no inciso 1, ele fala o quê? Que a inicial da ADI deve apresentar, deve indicar as normas impugnadas e as razões de cada impugnação. Então imagine, por exemplo, que o legitimado faz a impugnação de uma lei inteira, uma determinada lei inteira que tem vários dispositivos. Ele tem que impugnar cada dispositivo dessa lei especificamente. Tá? É o ônus da impugnação específica ou impugnação especificada. Isso é imposto ao legitimado ativo que ajuiza uma ação de controle concentrado abstrato. Tá? Outra coisa, além disso, né, nesse mesmo sentido, na verdade, o Supremo também tem entendimento de que a fundamentação da ADI, né, do pedido de inconstitucionalidade, deve ser suficiente. Não pode haver um déficit de fundamentação na ADI, apesar de a causa de pedir ser aberta. Tá? Então, lembre, a causa de pedir é aberta, mas não libera o legitimado ativo de realizar a impugnação específica de cada dispositivo que está em jogo ali na ação, nem de apresentar uma fundamentação suficiente no sentido da inconstitucionalidade. Dá uma olhadinha nesses precedentes. Olha só. Vamos pular aqui, ó, ele já fala aqui no finalzinho. O déficit de impugnação específica inviabiliza os pedidos veiculados em ação direta de inconstitucionalidade,
foi um precedente recente, ó, de 29 de maio de 2020, certo? E aqui, um outro precedente do mesmo dia, 29 de maio de 2020, fala que a causa de pedir aberta nas ações objetivas, nas ações de controle concentrado abstrato, não dispensa as partes do ônus da fundamentação suficiente. Né? É uma linha de pensamento que está lado a lado ali com o ônus da impugnação especificada dos dispositivos impugnados na ADI. Tá certo? Esse aqui é o meu Instagram, tá? Se quiserem, me procurem lá no Instagram, @professor Francisco Braga. Tá certo, galera? Era isso que eu queria falar com vocês sobre a causa de pedir na ADI. É um tema que aparece muito em prova, tá? E esses detalhes nem sempre são vistos. Então, fiquem atentos a isso. Bons estudos. Até a próxima.